Bem, estamos de volta com o Argumento e a nossa conversa com o prefeito de São Paulo, João Dória Júnior, gravado diretamente do Gran Mercury. Prefeito, vamos entrar agora na questão nacional, aquela questão que é meio ainda duvidosa, porque as pessoas ficam se perguntando, poxa, será que ele vai trair o padrinho dele político, coisa dessa natureza, que já foi amplamente explicado. Eu tenho visto que a mídia tem publicado muitas fotos do senhor do lado do governador Alckmin, isso já está meio claro, mas haverá necessariamente uma pesquisa para ver qual é a melhor situação, e o partido vai ter que optar pela melhor situação. Eu tenho visto, por exemplo, a FHC, que não falava muito em Dória, agora já está falando mais em Dória e assim por diante. Não é? Qual a sua expectativa pessoal de chegando à presidência da República do Brasil nessa situação em que o país se encontra agora? Mauro, é cedo para fazer previsões, tudo a seu tempo. Nós temos, até o final desse ano, eu diria que fazer o foco em gestão. E a partir do início do ano que vem, aí sim, na eleição. O senhor acredita que já terá resultados da sua gestão até abril do ano que vem? Já estamos para tendo, mostrar? Já estamos tendo agora, com 9 meses mais adiante, certamente mais resultados. Nós estamos trabalhando em São Paulo com muita intensidade, com muita inovação, transformação. Alguns dos fatores até já falamos aqui na primeira etapa da nossa entrevista. O PSDB, a meu ver, deve deixar o tema da eleição de 18 para 18, ou seja, entre janeiro e março, tomar a sua decisão. Se vai fazer prévias nacionalmente, que eu defendo, se essa for uma opção, ela tem o meu apoio. A utilização de pesquisas é importante também avaliar pesquisas, uma ou duas, para se ter duas fontes e com isso você ter uma média melhor, levando em conta 3 aspectos de pesquisa. Primeiro, popularidade, depois grau de conhecimento, terceiro, rejeição. São 3 aspectos que lhe permitem extrair uma visão melhor, não só do momento, como uma projeção de futuro. E as prévias, o PSDB tem muitos filiados, tem 1.200.000 filiados em todo o Brasil. É uma alternativa também, na minha visão, combinadamente com pesquisa. Mas valorizar o trabalho democrático, é isso que o PSDB desejará fazer. E em relação ao governador Geraldo Alckmin, por quem eu tenho uma enorme estima, admiração e amizade, nós continuamos compartilhando gestão, fazendo vários projetos conjuntos, Governo do Estado, Prefeitura de São Paulo. Semana que vem mesmo vamos estar novamente juntos num projeto conjunto na terça-feira, no dia 9, e assim seguimos. Ele já concordou em prévias, prefeito? Na verdade... Que geralmente é algo assim meio difícil de quem tem já uma tradição, o governador já várias vezes, aceitar uma prévia. O governador Alckmin é um democrata, ele defende as prévias. Ele nunca se posicionou contra as prévias. Ele é um democrata e por isso tem também a minha admiração, entre outras razões, também por essa. E eu defendo também as prévias, eu acho as prévias saudáveis. Pode ser que o partido tome a decisão de não fazê-las, mas eu aceito e acho que as prévias são boas. O governador Alckmin também. Aliás, eu sou filho das prévias. Se não tivesse havido prévias para a prefeitura em São Paulo, eu não teria disputado a eleição, não teria ganho. O apoio total do partido logo que se lançou, foi conquistando nenhum apoio, para ser sincero, nenhum apoio, nem do governador Alckmin. Ele não era contra mim. O governador foi o avalista das prévias, mas não avalista da minha candidatura. O que, aliás, ele fez muito bem, como um democrata, governador do Estado. E nessa eleição que o senhor se elegeu já em primeiro turno, que foi surpreendente, o Brasil todo ficou querendo saber quem era o Dória que chegou e ganhou no primeiro turno, ficou claro também que o Brasil está querendo algo novo, que não um político de carreira. É verdade. Só que agora o senhor é político de carreira, o senhor já assumiu uma carreira. Não sou nem político nem de carreira. O Brasil também não gostaria de ter um partido novo, porque qual a diferença hoje do PSDB, do PMDB e do PT? Eu vejo o presidente do PSDB afastado do Senado, sem poder sair à noite para ir a um bar. O senhor vai ter que levar tudo isso nas costas, prefeito? Bom, a estrutura partidária, ela existe. Você não pode ter, pelo menos ainda hoje, se houver uma modificação constitucional, você poderá ter até candidaturas avulsas. Hoje não pode. Hoje você precisa, para ser candidato e vencendo, e ao vencer, deve estar vinculado a um partido. Você não pode ficar... não pode ser candidato avulso ainda. Não pode Pelo menos ser. A reforma está correndo aí. Pode ser que isso se permita. Hoje não se pode. Eu estou no PSDB, sou filiado ao PSDB desde 2001
Eu não fiz uma filiação por conveniência para disputar a eleição desde 2001. E eu fiz a opção pelo PSDB. Eu pedi a filiação. Não foi ninguém que me ofereceu. O PSDB que foi atrás do E nem senhor. o PSDB que foi bater na minha porta. Eu fui pedir a filiação. Portanto, isso é um fato. O outro fato importante é que há um certo desgaste. Você tem razão. A população hoje vê com distância os políticos. E você tem toda a razão. Isso já aconteceu em 2016 e voltará a acontecer em 2018. Eu trago um ônus, sim, porque eu fui eleito pelo PSDB, portanto, é uma estrutura partidária. Mas eu não me classifico como político, eu estou na política. Respeito os políticos, é importante deixar claro isso. Não tenho nenhuma oposição aos políticos e nem a generalização dos políticos, sobretudo pela linha da inoperância, da corrupção, não é um bom caminho, porque não é verdadeiro. Você não pode dizer que todos os políticos são corruptos, todos os políticos são preguiçosos, todos são incompetentes. Não é verdade. Não dá para generalizar. Alguns são, mas isso você encontra também na atividade empresarial, na atividade intelectual, no jornalismo, na televisão. Em todos os setores você tem bons e maus. Se espelhe pelos bons e condene os maus. Na política deve ser a mesma coisa. Então, eu acho que para o ano que vem, o eleitorado vai avaliar, sim, e de novo, confirmando a sua observação, e vai avaliar quais são os candidatos que têm não só propostas inovadoras, como já tenham eventualmente tido alguma oportunidade de demonstrar esta inovação, modelo de gestão, modelo de transparência, de eficiência, de ética, naquilo que estão fazendo. E aí, tomar a sua decisão. Prefeito, não vai ser muito fácil uma disputa. Nós vimos aqui em Belém ontem a visita do deputado Bolsonaro, algo muito estridente, pulando em cima do palanque e assim por diante. Um estilo totalmente diferente do estilo Dória, que lá em São Paulo chamam almofadinha, não é? Mas é o mais centrado. Isso vai ser levado nacionalmente. O senhor acha que o Brasil está preparado agora para fazer essa comparação? Porque o Brasil não é São Paulo. Embora São Paulo seja uma amostra um pouquinho de todo o Brasil, mas já está demonstrado nas últimas pesquisas que São Paulo não decide. O Nordeste entra inteirinho em massa. Com tudo que aconteceu aí, Datafolha faz pesquisa, o Lula está na frente. Como é que o senhor vai enfrentar essa comparação nacional? Mauro, São Paulo é a capital do Brasil. Ali você tem a maior população de cada estado e de cada grande capital fora do próprio estado. Quer dizer, qual é a maior população de paraenses no Brasil fora do Pará? É em São Paulo. De amazonenses é São Paulo, de baianos é São Paulo, gaúchos e assim por diante. Então São Paulo é um pouco espelho do Brasil. Isso dá uma dimensão nacional a São Paulo, e cosmopolita também, múltipla, né? Em raças, comportamentos, atitudes e cultura. É o maior colégio eleitoral do país, é determinante. Se você, ao disputar uma eleição, não vencer em São Paulo, provavelmente você não vai vencer no Brasil, porque é o colégio eleitoral mais denso, mais expressivo do país, seguido de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Bahia e assim sucessivamente. No Nordeste, Norte e Nordeste, o ex-presidente Lula ainda tem uma base maior, muito em função da própria desinformação, acesso mais baixo a notícias, a informações. Mas esse Brasil que vota, né? Pois é, mas vota, e faz parte da democracia. A circunstância é essa. Não decide também uma eleição, mas influi na eleição. É preciso ter em conta todos esses fatores e fazer campanha, necessariamente fazer campanha. E fazer campanha não será apenas utilizar a internet, utilizar a televisão, que são muito importantes e continuarão a ser, mas presencialmente também. Nada substitui a presença de um candidato próximo do seu eleitor. Perfeito. Só para finalizar essa nossa conversa, o senhor tem uma experiência, uma expertise toda especial no turismo. Já foi presidente da Embratur, já foi secretário municipal de São Paulo de turismo. Nós aqui no Pará temos uma diversidade violenta, uma biodiversidade violenta, uma culinária diferente, mas a gente não consegue decolar nesse item turismo. Qual é a imagem que o senhor tem do Pará? É uma boa imagem, é uma imagem turisticamente importante, mas é preciso mais infraestrutura. Primeiro, melhorar o aeroporto. Embora tenha recebido reformas há poucos anos, ele deve ser privatizado de imediato, ampliado, colocado em condições de receber voos internacionais com frequência regular.
Já tem, acho que para Portugal, para os Estados Unidos, se eu não estou enganado. Isso. Evidentemente que a economia brasileira também precisa melhorar. Vocês perderam alguns voos aqui regulares exatamente pelo enfraquecimento, não da economia local, da economia nacional. E alguns voos foram suspensos. Redes hoteleiras de prestígio também são importantes, porque elas são destinos. Quando você coloca marcas de prestígio, Gran Mercury ou Sofitel, do Grupo Accor, fazem parte do mapa mundial de hotelaria. Mas faltam mais marcas, mais grifes, ajudam a inserir um destino no contexto internacional. Portanto, infraestrutura aeroportuária, infraestrutura hoteleira, organização das suas atratividades, principalmente as atrações naturais, aquelas que a própria natureza se encarregou de oferecer. A questão idiomática é muito importante, que se treine mão de obra para o idioma inglês e que fale fluentemente o inglês, que é a língua mundial do turismo, e esse é um problema do Brasil, não é um problema do Pará, do Brasil. O Brasil não ensina língua, as pessoas não conseguem falar o segundo idioma, é muito difícil. Uma preparação melhor desta mão de obra para o inglês ajuda também. E por último, acordos internacionais para melhorar a oferta, desde embarcações. O Pará é um destino também para embarcações internacionais, já foi maior e já foi melhor explorado, principalmente no porto aqui de Belém. Já houve períodos onde os cruzeiros marítimos internacionais traziam muito mais. Temos um braço vindo do Caribe, mas tem diminuído. É pouco, e diminuiu nos últimos anos, não aumentou. Então tem que fazer um esforço para trazer, porque cada navio que para aqui são 1.200, 1.300, 1.400 passageiros que saem, fazem compras, consomem, trazem ativação à economia, fotografam, mandam informações, acessam através dos seus telefones e mandam fotografias e imagens para o mundo inteiro. Então há um conjunto de tarefas que ainda precisam ser cumpridas para melhorar a disposição e o conhecimento turístico. Mas o mais importante o Estado tem, que é a natureza. Aqui você tem atrações que são únicas no mundo. Se você considerar no plano fluvial, os arquipélagos que aqui existem, as ilhas fluviais, a dimensão dos seus rios, o ver o peso, a sua gastronomia, como você lembrou, a sua fauna riquíssima, pássaros, por exemplo. Há pessoas que rodam o mundo inteiro em busca de imagens e de sons de pássaros. Aqui tem em abundância a selva amazônica, há muita atratividade já disponível e a natureza se incumbiu de oferecer isso ao Pará. Portanto, é perfeitamente resgatável uma posição melhor para o turismo paraense. Prefeito, muito obrigado pela entrevista, pelas informações. Obrigado, boa sorte. Obrigado a você também. Muito obrigado a vocês que nos acompanham pela audiência. Obrigado pela companhia. Até a próxima segunda.